Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast Klabin Invest. Se tem uma coisa que a gente destaca desde o nosso primeiro episódio por aqui, é a importância de conhecer mais sobre a empresa que você vai investir. E hoje em dia esse conhecimento vai muito além da divulgação de lucro e de receita. Há outros fatores que influenciam a saúde da empresa, ou seja, a sustentabilidade do negócio ao longo do tempo. Algumas empresas, por exemplo, têm divulgado não só os balanços, mas os relatórios de práticas sustentáveis, o que mostra como elas lidam com o meio ambiente. A Klabin é uma dessas companhias e acaba de divulgar o seu relatório de sustentabilidade 2020, o 22º da sua história. Quer saber o que ele mostra? A nossa conversa de hoje é justamente sobre isso, mas como sempre eu não vou estar sozinha. Conto com um trio de especialistas no tema. A começar pelo time feminino, hoje eu falo com a Helena Mazzulo, que é Head de Estratégia ESG na XP Investimentos. Tudo bem, Helena? Tudo bom, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Do time da Helena também conto com Marcela Ungaretti, que é analista de Research ESG na XP. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse tema tão relevante e ainda de uma companhia que leva isso aí no cerne da estratégia. Pois é, e representando a companhia, a Klabin, a gente também está com o Thiago Pereira, que é coordenador de sustentabilidade na Klabin. Tudo bem, Thiago? Olá, Yolanda, Marcela, Helena. É muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a vocês por disponibilizar esse tempinho para conversar com a gente. Bom, desde o começo do Klabin Invest, a gente fala que sustentabilidade anda lado a lado com os negócios, ou seja, negócios sustentáveis acabam sendo mais rentáveis, mais prósperos ao longo do tempo, só que parte do mercado não enxerga essa relação. Você entende que ainda tem um certo preconceito, falta conhecimento sobre o potencial financeiro dos negócios sustentáveis, Helena? Então, ainda tem um certo, vamos dizer, um ceticismo, em relação ao tema de pessoas que ainda talvez não tenham se aprofundado tanto, porque é um tema novo, mas cada vez mais a gente vê diversos estudos mostrando, que os fatores ESG, um retorno mais positivo para a companhia andam juntos. E isso se traduz tanto de forma tangível quanto intangível. Já tem indicativos de que gera um menor custo de captação para as companhias no mercado financeiro, tanto da perspectiva de custo de equity, quanto do custo de dívida, Então, isso já gera um benefício bem claro para as companhias alinhadas com as melhores práticas ESG. Além disso, em geral, no longo prazo, o mercado tende a recompensar as empresas que adotam medidas para melhorar suas práticas ESG, que acabam resultando em um desempenho financeiro melhor no longo prazo. Também vemos que tem uma atratividade cada vez maior dos investidores, Então, se a gente pensar em iniciativas como o PRI, o Principles for Responsible Investment, cada vez mais gestores de investimentos, investidores institucionais têm aderido à iniciativa para realmente incorporar o tema no seu portfólio. Isso acaba se traduzindo em cada vez maior pressão por parte de investidores de diversos países para que as companhias ajustem as suas práticas. Inclusive, alguns investidores colocam como condição para eles investirem, que algumas das práticas sejam devidamente adotadas. E aí a gente pode trazer uns temas um pouco mais intangíveis também, Então, atração e retenção de talentos, questão de fortalecimento da marca, novas oportunidades de negócio e inovação. Então, cada vez mais a gente tem visto muitos benefícios, diretamente correlacionados com a aplicação das melhores práticas ESG. Vou passar para a Marcela complementar. Perfeito, eu acho que nesse ponto, diversos são os estudos que de fato buscam entender se existe ou se não existe uma correlação positiva entre a implementação dos critérios ESG e a rentabilidade. E visando entender um pouco mais sobre isso, a gente fez uma série de estudos, inclusive aqui na XP, em que a gente compara índices ESG, ou seja, índices que são compostos por companhias que estão bem posicionadas na agenda ESG versus os seus benchmarks.
ou seja, os índices em geral. E aí a gente considerou tanto diferentes períodos de tempo, quanto também em diferentes regiões. E a conclusão acabou sendo a mesma, ou seja, os índices ESG tendem a outperformar, ou seja, a performar acima dos seus índices em geral. Então, quando a gente olha, talvez trazendo um pouco para a nossa realidade, quando a gente olha para o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, e compara a sua performance desde a sua criação, que foi em 2006, com o Ibovespa, que é o índice aí que contém as empresas mais líquidas da Bolsa Brasileira, a gente vê que os dois tiveram uma performance muito boa desde 2006, praticamente aí 300% ambos, mas quando a gente vê, né, o delta em termos de performance, o ISE outperformou. Então, quando a gente olhando, né, em termos de números, a gente vê que o ISE subiu aproximadamente 278%, enquanto o Ibovespa subiu 235%. E isso corrobora muitos pontos que a Helena trouxe, de que, de fato, né, na nossa visão, e a gente gosta de, se a gente pudesse simplificar, né, o que são essas empresas que compõem esses diversos índices de sustentabilidade, na nossa visão, são empresas de qualidade e que conseguem, conforme a Helena disse, alguns exemplos, reter os seus talentos, ter uma forte gestão de risco, e isso, sem dúvida, é um grande diferencial em termos de performance. Ou seja, é uma demanda de todo o mercado, né? Não só do mercado financeiro, mas até para reter talentos, como vocês bem pontuaram. Tiago, você sente isso também, que acaba beneficiando diversos públicos quando a empresa tem um negócio sustentável? De fato, do ponto de vista de quem pratica a sustentabilidade no dia a dia, essa lógica do negócio sustentável, Yolanda, e toda essa discussão, na verdade, que a gente tem hoje, né, sobre os temas ASG, né, de meio ambiente, sociedade e governança, ela é mais simples do que parece, né? As empresas que gerenciam bem essas questões, ou as suas questões, né, ASG, que são aquelas mais relevantes, né, não tem que ser todas, mas tem que ser as questões, obviamente, mais materiais, mais relevantes, ou seja, são aquelas que conseguem mapear e entender, né, quais são essas questões e como é que elas devem ser internalizadas ao negócio, né? Essas empresas acabam se tornando empresas melhores, né? E o que significa, acho que nessa ótica de empresas melhores, né? São aquelas que têm um perfil de risco mais baixo, que têm melhores perspectivas de longo prazo, né, com um desempenho operacional e financeiro que acaba sendo mais inteligente e mais forte, né, e mais duradouro, como os dados, né, que vocês acabaram de apresentar. E no fim do dia, acho que são essas empresas de fato que têm esse grande potencial de criação e distribuição de valor, né, para todos os envolvidos nos negócios que essas empresas têm. E acho que um ponto que é importante deixar claro, né, que é a preocupação com o retorno, né, para o acionista, enfim, ela é uma preocupação que norteia, né, os negócios todos, é uma preocupação que continua, né, a existir, mesmo com essa onda toda de preocupação aumentada com os temas da sustentabilidade e as temáticas ESG, né? O que evolui nesse modelo de pensamento com a sustentabilidade dos negócios é que, para os acionistas terem retorno contínuo, é super importante também nós darmos retorno e compartilhar benefícios, né, às outras partes interessadas, né? Então, aqui a gente está falando de biodiversidade, comunidade, fornecedores, e aí por aí vai, né? Mas, basicamente, que é o modelo que a Klabin tem buscado implementar aí há muito tempo. E se o tema sustentabilidade é cada vez mais buscado por investidores, por toda a comunidade, eu queria entender do lado da XP se vocês sentem que as empresas têm tido uma preocupação maior em divulgar relatórios que vão além do balanço financeiro. Acho que o primeiro ponto para trazer aqui, talvez seja um dado e uma informação interessante, ao redor do mundo, quando a gente olha para todas as bolsas que existem, só 24% delas colocam a divulgação de um relatório de sustentabilidade como obrigatória. Ou seja, grande parte das bolsas ainda tem isso como optativo, e a consequência natural é que muitas companhias ainda carecem de um relatório de sustentabilidade. Olhando o copo meio cheio, é que esse percentual de companhias que divulgam essas informações de forma voluntária tem crescido cada vez mais, e aí muito por conta de uma própria demanda do mercado por essas informações, por esses relatórios. Então, até quando a gente olha para a B3, essa divulgação não é obrigatória. Quando a gente olha
para o S&P também não, mas um dado interessante é que quando a gente olha em 2011, só 20% das companhias listadas no S&P tinham esse relatório e hoje esse mesmo percentual já ultrapassa os 90%. Ou seja, as empresas têm percebido que essa é uma demanda por parte do mercado e têm cada vez mais elencado aí esforços internos para ter esse relatório de sustentabilidade que é de suma importância. Então, Yolanda, da nossa perspectiva, o relatório é muito importante porque é ele que traz transparência das informações e é com base nessa transparência que eu vou conseguir tomar decisões de investimento ou de alocação de recursos de forma mais geral, né? Porque hoje, né, tem um grande desafio dessa transparência e no fim são os relatórios de sustentabilidade ou relatórios integrados que dão essa perspectiva para os investidores e todos os stakeholders das companhias saibam de fato o que ela está gerando, tanto de impacto positivo quanto eventualmente negativo, da perspectiva socioambiental e de governança. E um outro desafio também que a gente enfrenta, para além da transparência, é a padronização das informações, porque eu tenho que ser capaz de conseguir comparar, né, empresas de uma mesma indústria, de forma que eu diga qual que está mais bem preparada para lidar com estes desafios, né? Então, existem algumas iniciativas globais, né, que procuram estabelecer padrões para acompanhar e divulgar informações de reporte relacionadas aos fatores ESG. As principais são a GRI e a SASB, né, que estabelecem esses padrões de divulgação de informações socioambientais de governança, com base em diferentes setores e na materialidade financeira. Isto é, né, considerando quais fatores ESG que possuem uma probabilidade razoável de impactar a condição financeira ou desempenho operacional da empresa, né? Então, não é simplesmente reportar todos os dados para reportar, né? É muito importante ter essa visão de quais temas geram, de fato, uma materialidade, são relevantes para aquela indústria. Tiago, acho que você pode trazer para a gente exemplos bem práticos do que o relatório da Klabin traz de informação para o mercado. Como você mencionou aqui na abertura, a Klabin lançou o seu 22º relatório de sustentabilidade. Uma empresa, né, com essa longevidade de transparência, acho que é muitíssimo importante, porque fundamentalmente significa, né, que há 22 anos essa companhia ela conta, né, os esforços que deram ou não certo nessa jornada de sustentabilidade, né, e acho que isso é um ganho indispensável para as relações de transparência, né, entre a companhia e as suas partes interessadas todas, né? E aí, quando a gente, puxando aqui para especificamente a temática do interesse dos investidores e analistas, né, o relatório da Klabin, ele continua trazendo tudo o que eles precisam saber sobre o que é material, né, e lembrando, material no sentido de importante, né, na gestão para a sustentabilidade da Klabin. E aí aqui eu aproveito até para fazer uma ressalva que eu acho que é sempre importante e oportuna ser feita, que é o ASG, né, o ESG, ele não necessariamente é um sinônimo de sustentabilidade, né, apesar da gente usar ele muito como sinônimo, como se sinônimo fosse hoje em dia. O ASG, ele se refere mais a temas ou questões dentro da esfera de sustentabilidade, enquanto sustentabilidade é mais uma mentalidade, né, ou uma forma de fazer as coisas. E aí, quando a gente puxa para essa grande onda que nós vivemos hoje, né, de preocupações sobre as temáticas ASG, é importante também ter claro que isso se torna uma abreviatura, né, para as questões de negócio financeiramente materiais dentro, né, das discussões e dentro do conceito da gestão de sustentabilidade, especialmente quando a gente olha aqui e fala, né, sobre investimento responsável, né, dos investidores e também, né, no tópico, né, de finanças sustentáveis. Enfim, acho que eu falei tudo isso, né, na verdade, para contar que a partir desse ano, justamente, a Klabin ela evolui o seu relato de sustentabilidade, né? A gente vai continuar a publicar, né, o relatório de sustentabilidade, né, que basicamente apresenta aí de maneira bem ampla a gestão de sustentabilidade da companhia. E a novidade é que daqui para frente a gente vai ter também um portal ASG, né, que é uma plataforma que vai reunir aí o que já reúne, na verdade, os principais indicadores que são financeiramente materiais dentro da nossa gestão de sustentabilidade. E isso significa que nós reunimos em um lugar só os dados que são aqueles historicamente mais pedidos, né, por analistas e investidores, e isso certamente vai fazer um grande serviço na hora de facilitar as interações e objetivar as interações que a Klabin tem, né, com esses analistas e investidores para que ela seja mais clara, rápida e transparente.
Tiago, mas agora você já começou a contar, termina, né? Se é uma novidade aí na Klabin, conta mais. Que tipo de dado que vocês vão trazer? Como é que vai funcionar esse painel? Olha, basicamente, a gente teve assim, enfim, acho que o propósito principal e a atenção muito clara que nós tivemos no desenvolvimento desse portal era justamente para reunir esses principais frameworks, né, que vocês já comentaram aqui e que servem, né, de apoio e orientam o trabalho de analistas e investidores, como, né, o que já foi mencionado, o do SASB, ou o TCFD, o CDP, enfim, só para mencionar alguns, né? E acho que, para quem não está familiarizado com essas siglas todas, né, acho que é importante dizer que são iniciativas que basicamente apontam quais elementos são essenciais serem analisados pensando em riscos e oportunidades de negócio, né, porque eles têm, de fato, o potencial de impulsionar ou de afetar o desempenho operacional e financeiro das empresas. Um pouco mais mergulhando no nosso painel ASG, além desses indicadores todos, eu acho que é importante dizer que o painel ele vai trazer também um dashboard específico que vai mostrar e contextualizar a evolução das nossas metas que foram compromissadas aí pela Klabin, no que a gente chama de Agenda de Sustentabilidade 2030, né, ou que internamente a gente apelidou aqui de KODS, né, os CODs, que são os Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável. Então a gente vai ter, basicamente, resumindo, nessa grande plataforma, né, todos os dados financeiramente materiais sobre meio ambiente, sociedade e governança que os analistas mais precisam para fazer as suas ponderações e análises de risco de investimento, e, ao mesmo tempo, a gente vai ali manter um capítulo específico para todo mundo acompanhar a evolução das nossas metas de longo prazo. Ou seja, o relatório de sustentabilidade era algo maior, né? E continua sendo anual, mas esse painel vai trazer dados mais recentes, de uma informação que está sendo construída ali dia a dia. É nessa linha? É super nessa linha. A gente mantém o relatório de sustentabilidade, o que vai contar. Eu geralmente digo que o relatório de sustentabilidade ele mostra a foto destaque do ano que passou, né? Então a gente vai olhar de fato e vai enaltecer todos os esforços, a gente vai mostrar o que é que não avançou como o planejado e o porquê que não avançou, o que a gente fez para melhorar. É um documento muito importante, muito amplo, institucional, que vai explicar, né, toda a abrangência da gestão e da governança da sustentabilidade e os seus temas relacionados. Quando a gente olha só para o painel, né, o painel ESG, aí sim a gente está falando de um portal, que ele é menor, ele é mais concentrado em termos de informações e ele também é mais orientado. Ali a gente quer, de fato, estabelecer um contato, um canal direto com analistas e investidores que precisam ter acesso a uma informação rápida, muito clara, parametrizada, né, que precisam, né, comparar essa informação com as empresas de outros setores. Então, ali a gente vai, de fato, objetivamente, direto na informação que é financeiramente material, explicando como é que a gente faz gestão sobre essas temáticas, qual é o resultado que a gente, né, quais as metas e quais foram os resultados que a gente obteve na gestão desses indicadores e o que é que significa em termos de próximos passos para os desafios, né, que estão vindo. Então, basicamente, essa é a grande diferença. Muito bem. Bom, o mercado busca informações sobre sustentabilidade dentro das empresas, mas quando divulgadas, essas informações vêm de maneira anualizada, num relatório anual de sustentabilidade. Há iniciativas que vão além, como esse painel ASG, que traz informação mais rápida, mais atualizada, acabam encantando, né? E aí eu queria saber do lado da XP se o mercado também tem buscado esse tipo de iniciativa. Sem dúvidas, eu acho que quando a gente olha para a demanda dos investidores, para a demanda do mercado em geral, talvez dentro da agenda ESG, a questão dos dados, informação e questão da transparência no fim do dia, talvez seja hoje um dos principais desafios por parte dos investidores, ou seja, ter acesso a essas informações. E aí, acho que quando, Tiago fala em relação ao painel ESG, eu vejo como uma iniciativa excelente. Acho que quando a gente pensa em relatórios de sustentabilidade como um todo, sem dúvida eles são essenciais e são importantíssimos, né? O fato de ser facultativo, opcional, pelo menos na Bolsa Brasileira, sem dúvida é um desafio, mas ao mesmo tempo o que eu vejo, por parte de demanda dos investidores é que os relatórios de sustentabilidade eles possuem uma recorrência anual. E para o mercado, para os analistas que estão acompanhando
as empresas no dia a dia, de fato, sem dúvida, esse painel com certeza vai conseguir trazer uma maior periodicidade das informações e o mercado vai acompanhar isso e de uma forma mais sucinta, ou seja, trazendo de fato os temas que são os mais materiais, ou seja, os que têm mais relevância para o setor e, consequentemente, para a Klabin, e sem dúvida isso vai ajudar muito o mercado a monitorar as evoluções da companhia nessa agenda. Muito bem. Voltando para você, Thiago, o relatório de sustentabilidade é uma foto de uma história maior que a Klabin contou, ao longo de 2020, mas eu queria que você trouxesse para a gente qual que é o retrato desse relatório do ano passado. Bom, acho que basicamente o que a gente vê no relatório de sustentabilidade de 2020 basicamente uma história de desafios e de progressos em muitas frentes. Por exemplo, quando a gente olha para o reaproveitamento de resíduos sólidos gerados pela companhia, onde a Klabin superou aí, em 2020 a marca impressionante de 98%. O percentual de energia elétrica comprada, que é proveniente de fonte renovável, outro exemplo, alcançou aí 62%, e aí o consumo específico de água industrial, que foi reduzido em 18%. Eu escolhi esses exemplos porque justamente eles mostram como a companhia está evoluindo para alcançar as metas de curto, médio e longo prazos dessa nossa agenda CODES que eu mencionei anteriormente. E outro destaque que vocês podem encontrar no relatório de sustentabilidade é justamente que a Klabin teve as suas metas de redução de emissões atmosféricas aprovada pela Science Based Targets Initiative, que é uma organização internacional que define aí as metas com base na ciência global climática. E esse alinhamento de gestão de emissões da companhia com a urgência e a ambição da ciência global climática, ela é sem dúvida um desafio e uma conquista das mais importantes que está sendo relatada ali em 2020. E é importante quando a gente tem um controle de dados que ele pode ser mais do que uma vez por ano atualizado, é justamente para conseguir acompanhar essa velocidade toda dos desafios e, portanto, a velocidade toda de necessidade de informação que seja fresca e quente ali pelo analista e pelo investidor, que vai ter que tomar decisões múltiplas vezes num ciclo diferentemente e certamente mais rápido do que fazia antes de um cenário pré-pandêmico, por exemplo. Então, acho que isso é também um ponto bastante importante a ser colocado para o nosso portal ESG. Sim, não dá para ignorar que 2020 foi o ano em que a gente começou a vivenciar todo esse caos da pandemia e muitas das discussões que envolvem sustentabilidades foram, de certa maneira, adiantadas, Muitas companhias aceleraram os seus planos e iniciativas e companhias que andaram nessa linha acabaram sendo reconhecidas pelo mercado financeiro. Eu queria perguntar especificamente para você, Thiago, como é que foi isso para a Klabin? Porque eu sei que teve novidade até na listagem, Vocês entraram no índice importante aí de sustentabilidade. Exato, Yolanda. Acho que a grande novidade desses reconhecimentos, que acaba sendo, acho que um reflexo meio que natural de como o mercado percebe e tenta criar um valor adicionado para essas empresas que têm uma habilidade maior de perceber quais são suas oportunidades e riscos na gestão dos temas ESG e incorporá-los de maneira responsável à sua gestão e aos objetivos que eles têm de longo prazo. Acho que uma das formas que o mercado usa para reconhecer isso, ou pelo menos o efeito mais perceptível, eu diria, que é justamente a inclusão dessas empresas em índices de sustentabilidade. O ISE, que já foi mencionado aqui, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que a Klabin integra aí desde 2013, e aí a grande novidade, é o que você me perguntou, é que em 2020 a gente passou a integrar também o índice de sustentabilidade Dow Jones, da bolsa ligada aí à bolsa de Nova York. A gente passa a integrar em 2020 e acho que o importante destaque aqui é que a Klabin é a única indústria brasileira na carteira mundial. A gente está participando, nós fomos selecionados para compor 2 carteiras, uma de mercados emergentes e a outra que é possivelmente o índice mais desejado do planeta ali, que é o índice global mais competitivo, portanto, em que a Klabin é a única indústria brasileira presente na carteira. E acho que aí entra em outros aspectos também interessantes,
né, que as práticas de sustentabilidade acabam também sendo associadas a essas novas modalidades de títulos sustentáveis, né, que a gente está vendo bastante força, né, acho que desde aí talvez dos últimos 2, 3 anos. Né, a Klabin, ela tem emitido, né, acho que se eu não me engano, desde 2017, né, títulos desse tipo. Começamos com os Green Bonds e mais recentemente, em janeiro desse ano, nós lançamos o nosso primeiro Sustainability Linked Bonds, que aliás ele está atrelado ao cumprimento de algumas metas de sustentabilidade que estão previstas nessa nossa Agenda 2030 chamada de CODES, né? Eu acho que essas emissões, elas são um mecanismo muitíssimo importante, né, não só para a gente acelerar o movimento de transição, né, de mercados, saindo de uma economia mais tradicional, indo para uma economia mais resiliente e, portanto, mais sustentável, né, que consiga gerar valor por mais prazo e distribuir esse valor, né, com maior equidade e maior qualidade, né, entre os participantes das cadeias produtivas, mas elas também têm outro aspecto bastante importante, que é o fato de premiar as empresas, de certa forma, né, premiar as empresas que têm essa gestão responsável nas questões ESG, justamente ao, né, permitirem operações com juros mais baixos do que os juros encontrados em outros títulos, outras operações de mercado não associadas à sustentabilidade. E acho que isso é uma baita uma vantagem competitiva que a Klabin tem aproveitado bem. No caso dos índices de ações, eu enxergo um pouco no sentido que é importante para o mercado separar o joio do trigo. O que eu quero dizer? Ter selos, né, que acabam garantindo que aquela empresa de fato está seguindo boas práticas, algum tipo de padrão no tema sustentabilidade. É por aí, Helena, Marcela, vocês enxergam que o mercado acaba olhando mais para as empresas que estão listadas, que têm esse tipo de iniciativa de emitir green bonds? Como é que vocês enxergam? Ótimo, acho que existe uma grande discussão, né, e relevância acerca dos índices ESG, e hoje aqui no Brasil acho que a gente tem, né, alguns exemplos. Acho que é sempre importante reforçar, né, que para uma empresa fazer parte desses índices, existe uma série de critérios, né, que as companhias precisam sim estar alinhadas com, e mais do que isso, comprovar a existência, né, de documentos que justifiquem, né, os critérios que são requisitos para os diferentes índices. E aí acho que um ponto que sempre os investidores perguntam, e acho que vale a pena reforçar, é que os índices possuem diferentes metodologias na hora de selecionar as empresas. Então, quando a gente olha, né, por exemplo, aqui pensando no Brasil, talvez os 2 exemplos mais mencionados sejam tanto o ISE quanto o índice de sustentabilidade do Dow Jones, que foi o que a gente mencionou aqui. Ambos, né, são super reconhecidos aqui localmente, e cada qual com a sua metodologia, selecionando então diferentes companhias, ou muitas vezes até as mesmas companhias, para fazer parte desses índices. E no cenário em que a gente vê aqui no Brasil, né, o tema ESG não é que ele é novo, acho que quando a gente olha ao redor do mundo, fica claro que isso já é uma realidade. Mas aqui no Brasil a gente ainda está no começo dessa jornada e, sem dúvida, tem muito que ser aprendido e disseminado em relação ao assunto. Dito isso, eu vejo os índices desempenhando um papel importantíssimo ao definirem, né, e selecionarem empresas que estão bem posicionadas nessa agenda, e que, sem dúvida, pode ser uma forma dos diferentes investidores de selecionar os seus investimentos para aqueles que buscam cada vez mais ter investimentos que estão atrelados aos seus valores. E, sem dúvida, isso tende a aumentar ao longo do tempo, ou seja, cada vez mais investidores buscando investimentos que estejam atrelados aos seus valores como indivíduo. E aí, em relação às emissões, né, acho que a gente também tem visto um volume cada vez maior e um interesse cada vez maior por parte das empresas em captar recursos que são direcionados para investimentos, para projetos verdes. E aí eu deixo para a Helena entrar um pouquinho mais no detalhe em relação a, né, como que as empresas têm conseguido fazer isso. Pois é, então, cada vez mais a gente vê uma demanda muito grande por parte das companhias de emitirem ativos que tenham, né,
uma segunda opinião, por assim dizer, né, atestando que aquele ativo é verde ou está ligado a metas sociais ou é sustentável, né? E o que isso significa? Significa que a companhia quer atrelar, né, a captação de recursos no mercado financeiro. Aqui, né, a gente pode trazer muito viés de emissão de crédito, né, então como debêntures, e colocar um selo nessa emissão falando que ou os recursos vão ser direcionados para um projeto que pode ser identificado como verde, né, ou social, que gera efetivamente um benefício no âmbito dos negócios da companhia, né, ou na comunidade no entorno que ela atua, e cada vez mais também tem crescido uma opção que chama Sustainability Linked Bonds, que são ativos de crédito que as companhias estabelecem metas relacionadas a fatores sociais ou ambientais que elas devem atingir até tal data, e se elas atingem ou não atingem, isso pode impactar a taxa de juros devida pela companhia aos investidores, seja para mais ou para menos. Então, a gente vê cada vez mais uma receptividade muito grande por parte dos investidores para esses tipos de ativos, né? Os estrangeiros já estão muito habituados a esse tipo de investimento, demandam esse tipo de investimento, que inclusive pode gerar um menor custo de captação para a companhia quando atrela esse tema à emissão do ativo. E no Brasil está começando, mas a gente também já tem ótimos exemplos. E foi mencionado bastante aqui a questão das metas. Acaba que quando você entra no índice, resolve se abrir mais para o mercado nesse sentido, né, de transparência nos negócios sustentáveis, a barra aumenta. Tiago, como é que vocês fazem para acompanhar as metas, checar se elas estão adequadas, se elas devem ser revistas, devem ser melhoradas? Tem algum tipo de comitê que fiscaliza isso? Nós temos algumas instâncias, né? E aí esse conjunto de instâncias a gente chama aqui do nosso sistema de governança da sustentabilidade, né? Que é robusta, né? Porque ela é formada, ela é capitaneada, na verdade, né? Por uma gerência corporativa de sustentabilidade, né? Nós somos aí em mais de 70 pessoas trabalhando ativamente, né? Nessa gerência de sustentabilidade por todas as unidades da companhia. E aí a gente conta com uma estrutura que é formada, né, por algumas instâncias bem importantes de controle e de análise. Então, por exemplo, a gente tem uma comissão fixa de sustentabilidade, que é formada por uma boa parte dos diretores da companhia, né, que tem aí o papel de definir as diretrizes e avaliar a necessidade de investimentos e avaliar o quão bem ou não, né, as iniciativas estão andando de acordo com a ambição da companhia. E aí, além disso, a gente tem também um comitê de assessoramento no âmbito do Conselho de Administração, que trabalha especificamente com as questões, né, e mergulha especificamente nas questões de sustentabilidade, né, junto com a comissão fixa e com essa área grande, né, corporativa de sustentabilidade. E aí, quando a gente olha, né, mais mergulhando para a sua pergunta, que é a gestão das nossas metas de longo prazo, a nossa agenda, né, de longo prazo para a sustentabilidade, a gente tem uma força-tarefa de áreas, né, que trabalham aí conjuntamente para assegurar que os planos de ação eles estão avançando de acordo com o tamanho do desafio, né, e justamente acionar essas estruturas de governança da sustentabilidade, né, que eu mencionei há pouco aí, né, no caso a comissão e o comitê, caso alguma coisa esteja fora dos trilhos. Ou seja, acho que no fim do dia nós temos as áreas internas, né, que têm a responsabilidade direta pelo avanço dos temas, mas também um envolvimento bastante ativo de áreas corporativas que trabalham em conjunto, com o apoio de diretores e do Conselho de Administração para acompanhar, né, de perto o avanço dessa temática toda e garantir que tudo que a gente toma de decisão daqui para frente esteja alicerçado justamente nos compromissos públicos de sustentabilidade que foram feitos para 2030. Um time grande, hein? É bem grande. Vocês mencionaram, Helena e Marcela, que o mercado olha cada vez mais, né, para as empresas que seguem práticas sustentáveis, e acho que olhando muito a questão do risco do negócio também. E eu queria que vocês explicassem qual que é a relação entre a busca de práticas sustentáveis e a gestão de risco no negócio, no dia a dia da empresa. Então, Yolanda, a gente tem percebido, né, que as companhias que integram os fatores ESG, né, com base em melhores práticas, de forma estratégica e material, em geral, têm um melhor gerenciamento de riscos dos que não fazem isso, né? E o que isso significa? Significa que essas companhias estão mais bem preparadas
para momentos de grandes desafios e tem maior resiliência em períodos de crise, né? A gente está vivendo uma agora e a gente tem visto uma correlação entre esses dois temas. E, além disso, cada vez mais, quando eu olho da perspectiva dos reguladores e dos autorreguladores em muitos países, vemos que a exigência, né, a barra está subindo, a exigência dos reguladores está aumentando em relação ao tema, né? Então, o próprio Banco Central, na perspectiva aqui de mercado financeiro, tem, né, consultado o mercado sobre regulações que virão para falar sobre risco climático, um olhar um pouco mais profundo do risco socioambiental que já era exigido. A gente vê leis de diversos países, né, por exemplo, na União Europeia, diversas iniciativas para criar taxonomia, para que seja facilmente identificado quais empresas e quais investimentos são atrelados à pauta. Então, com os reguladores entrando na agenda, também impacta bastante a questão de gerenciamento de riscos, porque, no fim, as companhias vão ter que se adequar às exigências regulatórias, além de que, no ambiente empresarial como um todo, a gente tem visto também, né, como eu tinha falado, que as companhias mais bem alinhadas aos fatores ESG apresentam maior resiliência, elas estão preparadas para os desafios do futuro, por assim dizer. Excelente, eu acho que tem na linha, né, dos estudos que a gente fez comparando a performance dos índices ESG versus os seus benchmarks, quando a gente compara isso no período da pandemia, né? Então, quando a gente olha, né, desde março do ano passado, a gente vê também que na época, né, do grande choque dos mercados, março e abril do ano passado principalmente, a gente vê também que as empresas que compõem esses índices, né, ou seja, as empresas que estão mais avançadas na agenda ESG, tendem também a ter um impacto menor, né? Ou seja, sem dúvida, todo o mercado como um todo sofreu, isso é fato, mas essas companhias foram mais resilientes, o que na nossa visão reforça o ponto de que as empresas que estão mais avançadas nessa agenda, sem dúvida, possuem e fazem uma melhor gestão de risco, e isso acaba sendo bem positivo quando a gente olha para o longo prazo, que é particularmente, né, quando a gente pensa aqui no time de research da XP, a nossa visão como investimento é investir em companhias que sejam rentáveis, olhando para o longo prazo, e para isso a gente acredita que as empresas vão sim precisar tratar do tema hoje, justamente para antecipar eventuais regulamentações, como a Helena disse, ou eventualmente uma própria demanda do mercado que já existe hoje. Bom, acho que com isso a gente fechou com chave de ouro, mostrando que num ano tão inusitado como o da pandemia, acabou trazendo a questão da resiliência das empresas em buscar iniciativas sustentáveis e que apontam para uma certa tendência no mercado financeiro nesse sentido. Então, eu queria agradecer demais a sua participação, Helena. Obrigada por esse bate-papo. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostei muito do papo, aprendi bastante. E até a próxima. Obrigada a você também, Marcela, e espero que vocês voltem mais com novidades aí do mundo ESG no mercado financeiro. Obrigada, Ana, obrigada, Thiago, Helena, um prazer estar aqui com vocês hoje, discutir esse tema tão relevante e, sem dúvida, estaremos juntos novamente numa próxima. Agradeço a você também, Thiago, por trazer um exemplo bem prático de como isso funciona dentro de uma companhia tão gigante como a Klabin. Eu que agradeço novamente o convite, Yolanda. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês aqui, Helena, Marcela, e vamos juntos. Vamos juntos, espero ter vocês de volta aqui para a gente debater mais o tema sustentabilidade, o tema ESG. Espero que você que nos acompanhou até aqui tenha aproveitado o episódio de hoje. Nossas convidadas e convidado deixaram bem clara a importância do relatório de sustentabilidade e como o tema tem evoluído em empresas como a Klabin. E isso não só para atender às expectativas do mercado, mas de todos os públicos envolvidos. Estamos entrando em uma era de verdadeira prestação de contas constante e bem mais transparência no tema ASG. A gente fica por aqui, mas não se esqueça, além do nosso podcast aqui no Spotify, tem mais Klabin Invest no YouTube, lá no canal da Klabin. Vale a pena conferir e até a próxima conversa. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.